Sejam bem-vindos a mais um Studycast, esse podcast que tem nos edificado de forma tão abundante. Nós já tivemos alguns episódios aí que já está no nosso canal. Então eu tenho duas indicações para você. Primeira, se inscreve no canal, curte, compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que podem ser edificadas através desse episódio. Entra lá na nossa lista de reprodução e olha, dá uma olhadinha nos podcasts anteriores, porque eles estão sensacionais. Vindo de Deus direto para edificar a sua vida, a vida de mais alguém. Então, dá essa força pra gente aí. E hoje nós estamos aqui para falar sobre mais um capítulo da Bíblia, 1 Coríntios 14. E eu estou com mais que ninguém, nosso pastor Oda. Aê! Fala, galera, vocês estão bem? Eu tô aqui para falar de 1 Coríntios 14, mas antes de começar, eu queria agradecer a equipe que tá aqui. Né? Natanael, Vinícius, Luísa, Jefferson, o pessoal veio num sábado à tarde para trazer a Luísa veio para estudo repor da palavra, geladeira. Né? Cada um tem uma utilidade no corpo, né? Isso aí. Isso é muito importante, senão a gente não estaria pastor. aqui. Mas, pastor, dá uma revisada assim pra gente, só pra gente entender um pouquinho sobre aquilo que a gente vai falar hoje, que é 1 Coríntios 14. Se você não leu, não vou falar pra você não ler não, vai lá e lê. Mas hoje a gente vai falar sobre coisas profundas e que são... Né? Então, a gente, pra quem não sabe, a gente tem o culto de ensino, né? Isso. Que a gente está estudando nessa temporada a carta de 1 Coríntios. E agora a gente estava estudando, já tem umas 2 semanas a gente estudou 1 Coríntios 14. E é interessante que 1 Coríntios 14, e parece muito óbvio que eu vou falar agora, não me levem a mal, mas 1 Coríntios 14 vem depois de 1 Coríntios 13, que fala do amor, né? Só parece óbvio. E é interessante você falar dos dons logo depois que você fala do amor. Porque 1 Coríntios 14 já vai começar falando, igual a gente estava conversando, que o maior objetivo nosso é o amor. Mas que a gente também tem que desejar os dons espirituais. Sim. E aí Paulo tá falando com uma igreja de Corinto que era muito focada em 2 dons especificamente. O dom de profecia e o dom de falar em línguas. Que eram aqueles dons que, no caso deles, era para eles demonstrarem uma espiritualidade através dos dons. Isso. Então, quando a gente vê uma igreja que flui nos dons para tentar buscar os seus próprios prazeres, o seu próprio enaltecer você como uma pessoa espiritual, Paulo vai repreender, vai falar, não é para isso que os dons servem. Sim. Né? E aí a gente estava até conversando antes de começar que o foco toda vez que alguém vai ler sobre os dons é tipo pensar como que Deus vai me usar com os dons que ele me deu. Né? E o que mais me chamou a atenção quando eu estava fazendo esse estudo é qual é o objetivo dos dons? Sim. Para que os dons servem? Os dons não servem para que eu seja enaltecido como alguém. Porque é exatamente esse ponto que Paulo tá combatendo. Sim. Então ele vai falar que os dons, aí quando ele fala que aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Isso no versículo 3. Sim. E aí ele vai diferenciar que o falar em línguas fortalece a si mesmo. Então ele vai começando a diferenciar e vai colocando cada coisa no lugar a respeito desse assunto, que são os dons espirituais. Os dons. Pastor, e aqui no começo do capítulo já começa assim, né? Que o amor seja o maior objetivo. E aí a gente pega ali um resumo sobre aquilo que aconteceu desde o capítulo 12, né? Então ele falou lá sobre a importância de cada membro do corpo, né? Que ninguém é melhor do que ninguém, né? Que a gente precisa de toda a parte do corpo para compor o reino. Aí ele fala sobre o amor, o quanto isso é necessário e importante acima de qualquer outra coisa. E aí ele vem mais uma vez rebatendo como que eu vou dizer? Uma crença errônea que os cristãos de Corinto estavam tendo ali sobre aquilo que devia ser uma bênção. Que eu entendo aqui que poderia estar se tornando um empecilho ali, né? Eles terem os dons e estarem se ensoberbecendo por conta dos dons. Sim, com certeza. Até porque a gente viu, começa um assunto ligado no outro, né? Fala e parece deslocado. Sim. Porque ele fala de dons, aí ele fala do amor e volta para os dons. Mas é porque tem tudo a ver. A gente estava até falando a respeito disso antes de começar, mas quando ele fala aqui no capítulo 14, ele dá muita ênfase nesses 2 dons, profecia
e o falar em línguas, né? E eu acho que o que é mais forte no capítulo 14 para mim é quando ele fala que a profecia é superior ao falar em línguas. Sim. E isso eu acho que é um ponto chave pra gente entender esse capítulo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pensa em profecia, a gente não faz profecia pra nós mesmos. E a gente vem de um capítulo 12 que ele fala que cada um tem uma parte do corpo e todos são importantes na parte que eles estão. E ele fala que da importância de você entender o que é o amor. E agora ele tá falando, o profecia, você falar ao outro é mais importante do que o falar em línguas. Você falar em línguas que edifica a si próprio. Sim, até porque a gente está falando de um contexto onde a igreja se encontra. Sim. E quando a gente está falando do contexto que a igreja se encontra aqui, a gente não pode pensar muito na liturgia que a gente tem hoje em dia. A gente tem que pensar numa liturgia de uma igreja reunida num lugar e que não tem uma banda, não tem um palco, não tem um pastor falando, mas são pessoas reunidas. Aí você imagina várias pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, uma querendo demonstrar mais, porque isso é cultural também. Né, esses debates públicos ali, e a gente vê essas pessoas, cada um querendo falar mais alto que o outro, falando em línguas, e aí tava tendo aquela confusão. Então, uma igreja fluindo nos dons imatura. Sim, de forma ordenada, organizada, nada que desvie o coração, ou nada que faça com que você ache que seja melhor que o outro. Exatamente. E aí a gente já entra aqui, pastor, na primeira pergunta, que é uma pergunta assim, que eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Como que os dons contribuem para a edificação da igreja local? Porque aqui ele fala, que você acabou de falar, né? Não adianta você falar em línguas publicamente, sendo que isso não alcança outra pessoa, né? Sendo que o objetivo disso é para a edificação do corpo, né? Como que os dons, eles contribuem para a edificação da igreja local? De acordo com esse texto, porque ele fala especificamente sobre línguas e profecia. Como que a profecia edifica? Porque a gente para pra pensar, assim, muitas coisas polêmicas, assim, ao redor disso, né? Eu acho que a sua cabeça também deve estar pensando nisso, muitas perguntas. A gente tem, às vezes, muito fanatismo pelo profeta, ou então muita desconfiança, né? Por conta de N situações, de profetadas que aconteceram, né? Como que isso pode edificar a igreja? A gente vive um ambiente profético aqui em Lagoinha, mas, biblicamente falando, como que a gente pode enxergar os dons para a edificação da igreja? Bom, aqui falando da profecia em si e da nossa região, eu acredito que a gente precisa tocar no assunto do misticismo, que vai em torno disso. Sim. Né? Por exemplo, eu já vi, ninguém me falou, eu já vi um profeta, uma pessoa que era usado no dom de profecia aqui na igreja, e eu acredito nisso. E enquanto ele estava ali profetizando, eu vi pessoas que estavam assim, e a gente orando, e essa pessoa ia e encostava no pé do profeta porque achava que alguma coisa ia acontecer. Sim, nossa, isso é real mesmo. Então, assim, eu acho que primeiro a gente precisa entender que profecia não é você adivinhar o futuro, né? E aí, Paulo, ele vai falar muito sobre 4 tipos de manifestações aqui. Sim. Ele não fala só da profecia. Ele vai falar da revelação, ele fala do conhecimento especial, a profecia e o ensinamento. Né? E ele, nesse contexto aqui, ele fala no versículo 6, ele fala que se eu for visitá-los e falar em línguas, isso não vai te ajudar em nada. Mas se eu te falar uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso vai ser proveitoso. Então, né? Esses 4 pontos, eles se encaixam dentro do dom profético. Sim, sim. E eu acredito que a maior característica deles é porque é um dom que, se você for analisar, ele não é seu, ele é pro outro. É verdade. Ele é um dom que passa por você, mas no objetivo não é você. E é isso que precisa ficar bem muito entendido. Fixado dentro da realidade da igreja. Exatamente. E do evangelho, do evangelismo. Isso. E é nesse ponto que ele serve o corpo. Porque aí ele já não... Você não tá usando ele para o seu próprio benefício. Sim. Você tá usando ele para revelar quem Deus é para outra pessoa. Sim. Né? Então, porque, por exemplo, revelação. Eu até coloquei aqui o significado de revelação, fala de um conhecimento que antes era oculto
né? Isso do original. E ele fala que é uma comunicação que procede de Deus. Uhum. Então, uma revelação é uma palavra que vem de Deus e vai chegar a outra pessoa. Uhum. Uma mensagem do próprio Deus. Sim. Então, todas têm essa característica, que você não vai falar pra si mesmo, mas você vai falar pro próximo. E assim o corpo é edificado. Uhum. Porque se você pensar, ao falar em línguas, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Sim. Isso fala a palavra. É. E eu chego pra fazer uma pregação ou algo e eu começo a falar em línguas, isso não vai ajudar em nada o corpo. Não faz sentido, né? Não faz sentido, assim, você tá ali tendo que entregar, porque querendo ou não, tudo que a gente faz, a função que a gente exerce aqui na Terra, tudo que a gente, nossa caminhada, tudo é por um objetivo, né? Sim. E o objetivo é levar a redenção, a restauração, como que é a palavra? Enfim, a reconexão do homem com Deus, né? Esse é o nosso objetivo. Então, se você chega em alguém e começa a falar... Reconciliação, é? Lembrei. Se você chega em alguém que não conhece a Cristo ou que tá novo na caminhada, por exemplo, e vai falar em línguas, então essa pessoa, ou ela vai ficar muito constrangida, né? Ou ela vai ficar muito triste porque ela não foi batizada ainda pelo Espírito Santo e não consegue exercer o dom de falar em línguas. Ela vai achar, né, que todo mundo é maluco. Ou vai achar que todo mundo é sem noção, né? Fala, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Então não vai existir edificação nenhuma, realmente. Eu acho que o grande... a grande chave, assim, é entender o que é mais proveitoso pro corpo, né? E a gente tá falando aqui de profecia, de uma mensagem que vem direto de Deus, no caso de uma revelação, Sim. ou um conhecimento especial, que aí eu coloquei que é o resultado de uma percepção, de raciocínio. Às vezes Deus te dá isso, esse conhecimento especial, essa ciência. E a profecia aqui é uma declaração de um representante da mente, da vontade ou do conhecimento de Deus. Isso é uma profecia. Alguém que fala qual é a vontade de Deus. Nossa, que profundo, né? Então, assim, o cara que está profetizando, a mulher que está profetizando, o homem, ele tá fazendo uma declaração que vem da mente, da vontade e do conhecimento de Deus. Esse é o significado. Então, não tem como não edificar o corpo. Mas se eu falo em línguas, a não ser que tenha interpretação, que Paulo também vai falar sobre isso, nem eu vou estar entendendo, nem quem está ouvindo está entendendo. Isso não é proveitoso. E é isso que Paulo estava tentando tirar. E aí a gente entra em outro âmbito que eu acho que é muito legal, por isso que a gente tem um podcast de estudo, inclusive, que é literalmente para que a gente talvez se aprofunde de uma maneira que talvez se fosse sozinho a gente ia demorar mais para chegar à revelação. Mas acho que todo mundo acaba tendo a percepção, a visão de que a profecia é somente uma revelação do futuro. É aquilo que você falou. Por isso que eu ainda enfatizei. Então, a profecia é esses 4 elementos que compõem a profecia, porque realmente Deus pode trazer uma profecia e pode não ser, de repente, contando a sua vida, falando que daqui 3 dias você vai escrever um livro, ou que daqui 5 dias você vai viajar para os Estados Unidos. Não! Pode ser uma outra mensagem que veio do coração de Deus, não necessariamente relacionado com o seu futuro. É isso mesmo? Sim, porque você vê aqui, se você for ver aqui, tem uma palavra aqui que fala assim, revelação, conhecimento especial, profecia e ensinamento. Então quer dizer que se alguém está trazendo um ensinamento, de alguma forma ele está trazendo uma mensagem que procede de Deus. Sim. Não está trazendo mensagem de si mesmo. Sim. E aí a gente para pensar nas quantidades de vezes que talvez a gente já tenha vivido isso, né? Por exemplo, talvez por estar passando em um momento, em uma fase complicada, talvez por estar passando por um momento ali onde você não vê mais solução, não vê um futuro à frente, e alguém vem e traz uma palavra de conforto, direto do coração de Deus, uma palavra que te incentiva a não desistir, permaneça firme, né? Não desista, existe algo, uma chave a ser liberada. Isso também é uma profecia, porque isso é uma palavra de consolo, de instrução, né? De incentivo.
Isso também caracteriza uma profecia, né? Sim. A não ser que você esteja na carnalidade e chega pro outro pra orar, mas eu quero acreditar que isso não acontece. Eu acredito assim que Paulo ele tá falando aqui porque ele tá falando com a igreja, né? E ele está falando diretamente para a igreja, como uma igreja que está buscando sair daquele modelo cultural de Corinto, que era um modelo pagão. E o modelo pagão é aquele que busca um Deus para receber algo em troca. Né? Então, assim, ele tá tirando daquele lugar. Isso, gente. Então, ele tá mostrando que o Deus que a gente serve, ele é diferente. Ele não é esse Deus falso que vocês aí de Corinto, que o povo aí de Corinto, não vocês, né? Porque a igreja já não vivia essa realidade. Então, ele tá falando com pessoas que realmente estão buscando viver o verdadeiro evangelho. E né? você falou isso e a gente traz para nossa realidade, pastor. Por isso que a palavra de Deus se renova. Porque, querendo ou não, nós não vivemos a mesma realidade de paganismo de Corinto, tão forte quanto eles viviam, mas nós também acabamos trazendo essa realidade de paganismo e de... Como que a gente fala que quando a gente adora uma estátua ou alguém? Idolatria. Para uma pessoa. Sim. A gente vive essa realidade muito fortemente. Não tô falando só da nossa igreja, porque na nossa igreja a gente também vive, mas a gente traz a figura de Deus para esse profeta, por exemplo. Com certeza. Para essa pessoa que está com a palavra, que tem o dom da profecia, que tem o dom de profetizar, né? Então a gente traz essa realidade para nós também. Então, a palavra que Paulo estava falando, que o apóstolo Paulo estava falando aqui, não era uma palavra somente para eles, não é somente para ensinar, não é somente, mas é para nos exortar também. Sim. E por que vocês estão aí focados tanto nisso, nessa realidade, sendo que os dons, eles não são somente isso que vocês estão pensando, né? Os dons, eles têm um objetivo, eles têm um significado, eles têm uma aplicabilidade, e isso não é exclusivo de vocês, né? E faz todo sentido pro contexto da carta, porque a gente pensa o seguinte, a carta não foi escrita por capítulos. A carta foi escrita de uma forma completa. E se a gente for lá no início de 1 Coríntios, Paulo vai falar, tá acontecendo divisão. Uns falam que são de Paulo, outros falam que são de Apolo, outros falam que são de Jesus, e não pode ser assim. Paulo, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Essa virada de chave para que eles começassem a olhar da forma correta que precisa ser olhada, né? Porque e isso é muito comum, pastor. Isso é muito legal falar, porque querendo ou não, a nossa cidade, onde nós vivemos, Cuiabá, Mato Grosso, é uma cidade voltada para a religião. Aqui, eu já morei em vários lugares, mas foi o primeiro lugar que eu cheguei que a cultura católica é realmente aplicada. As pessoas, elas não falam que elas são católicas e nunca vão na igreja. Elas falam que elas são católicas e todo domingo de manhã elas estão na missa. Então elas são literalmente pessoas que vão a uma igreja e que praticam a idolatria. E quando essas pessoas encontram verdadeiramente o evangelho, que é a metanoia, que é a mudança de mente, essas pessoas, elas inconscientemente, talvez, elas transferem a idolatria. Transferem isso para uma imagem de uma pessoa. E como o dom da profecia, ele é um dom que muda a vida, que impacta muito, que é muito forte. Por quê? Porque literalmente, basicamente, é a revelação daquilo que ainda está por vir, direto do coração de Deus. Então, às vezes, as pessoas, elas acabam fazendo essa transferência. E acabam se deitando ou voltando o coração delas para uma pessoa. Porque elas acham que aquela pessoa é especial porque Deus fala através dela. E isso é inconsciente. E não vou falar que não é especial. É especial, mas todo mundo é. Mas não, no sentido que elas que muitas vezes acham, né? Porque, por exemplo, a gente tem essa questão do catolicismo como cultura. Né? Quem é daqui, a gente sabe que a cidade crescia a partir da matriz da Igreja Católica. Então a gente tem a Igreja Católica e a partir delas nasce os bairros e tal. Eu não sabia disso, pastor. Assim, muito no interior. No interior a gente vê muito disso. Cidades que são baseadas na igreja. Então tem a Igreja Católica
provavelmente numa praça central. Sim, e a partir dessa praça crescem-se os bairros. Assim. Aqui com certeza foi desse jeito. É. Então, tipo assim, a gente tem pessoas que por muito tempo foram. Eu fui muito tempo incluído nesse tipo de cultura. Então, assim, pra chegar e falar assim, não, peraí, não são pessoas, não é porque ele está falando que é ele que vai sempre trazer essa revelação. Sim. Então, tipo, não adianta você voltar nessa pessoa especificamente, porque ele vai ser sempre usado, não é isso. E eu não tô desmerecendo a pessoa que tá falando, mas sim, não é sobre ela. Sim. É sobre o que Deus tá querendo trazer. Sim. E muitas vezes não vai ser aquela pessoa. É literalmente isso que a carta tava falando. Sim, porque... Literalmente. Porque Corinto, obviamente eles tinham problemas muito piores do que a gente tem hoje. A gente tem o Edgar, ele até fala assim, glória a Deus que a gente não tem os problemas que Corinto tinha. Sim. Que a gente não vive essa realidade. É verdade. Mas assim, a gente tem outros problemas e ela nos ajuda nesse sentido, né? Tipo, da gente entender o lugar dos dons, quais são os objetivos dele, que eles não são pra... que a gente não tem um modelo que a gente segue pra adorar a Deus de uma forma que, tipo assim, primeiro você canta, aí você vai fazer uma oração que já está pronta, e aí depois você tem aqui um momento ali de que você vai ler a palavra e parece que é muito distante quando é assim. Parece que fica muito distante, parece que Deus é um Deus que ele não quer se relacionar nesse sentido. Né? E aí, exatamente, e aí o que Paulo tá querendo trazer não, peraí, Deus tá dando os dons porque ele quer exatamente o contrário, ele quer se relacionar, ele quer falar, e ele quer usar essas pessoas para falar. Então, por isso que existe profecia, por isso que existe esse dom que ele tá dando para a igreja, para exortar, para fazer a igreja crescer, para consolar, para animar, mas para que também a igreja, através disso, entenda que ela não está sozinha. Para que é um corpo e que tem um Deus que é um Deus que é acessível e presente na vida da igreja. Para que as pessoas entendam que Deus está presente, sim. Exatamente. Que ele está ali, que ele fala com você, que ele está cuidando de você, que ele está ali para te ensinar. Claro que é através de pessoas, mas que ele está presente de fato. Sim, e aí isso vai totalmente... É o argumento melhor para ele falar assim, não usem o falar em línguas em público, porque não faz sentido um Deus que quer falar com você, só que você usa palavras incompreensíveis para comunicar aquilo que ele quer falar. Então, não faz sentido. Porque ele precisa ser proveitoso. Porque Deus quer comunicar. E a gente tem essa forma de comunicar. E não significa que você não pode falar em línguas na igreja. Não é isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. O que ele estava querendo falar é que não era a melhor ferramenta, não é que não é melhor, não é uma ferramenta de edificação do corpo da igreja. Exatamente. Ele é uma ferramenta de edificação de si próprio. Né? Ah, pastora, mas e se eu estiver lá no altar pregando e aí de repente eu começar a falar em línguas? É a sua conexão com o Pai. É obviamente que você não vai ficar falando em línguas o tempo inteiro, mas você está recebendo algo de Deus, você está entregando algo para Deus. Porque você é como se você, no meio da pregação, você estivesse recorrendo a ele. Exatamente. Você estivesse pedindo para ele, de alguma forma, te ajudar. E assim, no louvor, durante o louvor. Também. Assim, durante uma palavra que você está recebendo. E assim, durante, sei lá, você, no âmbito da igreja, durante uma oração, né? Mas isso não é uma ferramenta de alcance evangelístico, por exemplo. Ou de alcance de edificação do seu irmão. Isso é algo da sua própria edificação. Sim, porque aí não tem entendimento. Exatamente. Aí a pessoa não vai entender. Ah, mas e aí não tem entendimento mesmo? Tem! O falar em línguas em si, para nós que estamos falando em línguas, a gente não vai entender. Tem o dom de interpretação de línguas, né? E aqui é
é bom a gente fazer uma diferença, porque aqui a gente está falando de um tipo de manifestação diferente do que foi em Atos 2, igual a gente tinha comentado. Em Atos 2, eles estavam falando línguas de povos diferentes. Aqui ele está falando de uma linguagem, como o pastor Oswaldo fala, está falando mistério. Né? É diferente. Então, assim, tem o interpretação de línguas, Sim. que se a pessoa recebe esse dom de interpretação de línguas, aí ok, alguém fala em línguas durante o culto, e aí vai ser interpretado. Aí é para edificação, né? Da igreja. Aí a igreja é edificada, porque o falar em línguas, ele é uma mensagem espiritual. E o espírito comunicando, então, imagina que o espírito está comunicando para a pessoa. Ela não entende, mas alguém tem o dom de interpretar, porque Deus quis manifestar o que foi dito através ali, para a congregação, para que edifique os outros, aí é interpretado e todos são edificados. Né? Eu vou falar pra você que eu não conheci alguém que interpreta línguas, mas o Jefferson falou que a esposa dele interpreta, então agora eu já posso falar que eu conheci. Né? Mas assim, eu nunca conheci de fato alguém que... Nunca conheci, talvez eu tenha conhecido, mas eu nunca presenciei. Deve ser muito lindo isso, né? Eu já vi uma vez ao vivo e eu vi uma vez em um vídeo. Sim. Um pastor falando em línguas e o outro interpretando. Nossa, deve ser muito lindo isso, né? É muito forte o vídeo. Eu acredito que assim... Uma vez eu vi um pastor, eu tô tentando me lembrar se era o Luciano Subirá, mas ele falava dessa questão do falar em línguas e com a interpretação e a profecia. Ele falava que a profecia é como uma nota de 100 e o falar em línguas com interpretação são 2 notas de 50. Tipo assim, elas equivalem para edificar a igreja, o corpo, mas são 2 coisas diferentes. Sim. Mas elas só funcionam juntas para edificar. Porque senão não tem o entendimento. Sim. Né? E aí a igreja não sai... Não cresce. Aí não faz sentido no âmbito coletivo. Né? Não faz sentido no âmbito coletivo. Sem interpretação não faz sentido. Ah, pastor, mas posso falar em línguas na igreja? Pode e deve. Mas, por favor. Né, quando você estiver ali no seu momento com Deus, no seu momento de adoração, no seu momento de entrega, não para que outras pessoas sejam edificadas através disso, porque pelo contrário, num culto, por exemplo, de domingo à noite, que é um culto evangelístico que vem em média 1.100 pessoas, se você sentar do lado de uma pessoa que talvez não conheça Deus, não conheça Jesus, que nunca viveu essa realidade, porque nós vivemos numa cidade pequena, assim, é uma capital pequena, não adianta falar isso, é tipo um interiorzão, né, grande. Então, eu acho que todo mundo já passou pela experiência de ir a uma igreja evangélica e de repente ver alguém falando em línguas. Mas pode acontecer de uma pessoa que nunca presenciou isso. Sim, e é chocante pra pessoa. E essa pessoa pode ficar escandalizada, né? Então, falar em línguas não pode ser uma maldição, né? Não pode ser motivo para que o outro não volte à igreja. Não, existe um objetivo para este dom. E a gente precisa também entender que o contexto aqui é aquele contexto da igreja, não a estrutura, né? Não a estrutura com um palco e uma pessoa falando, mas uma igreja que se reúne e um levantava e vinha com um salmo, o outro levantava e vinha... Isso é importante entender. Né? Então, assim, não é... Quando a gente fala igreja aqui em Corinto, 1 Coríntios, a gente não está falando de uma liturgia igual a gente tem hoje. Então, assim, para nós hoje, faz sentido falar em línguas? Faz, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Sim. Você está falando em espírito. O espírito está te comunicando coisas. Sim. Agora, faz sentido eu subir e começar só a falar em línguas na hora que eu for pregar? Não faz sentido. É mais ou menos essa a lógica. Pra gente hoje, se a gente fosse trazer pro nosso período, nossa época, né? Então, seria mais ou menos isso. Você não vai subir num púlpito e só falar em línguas, mas se você ora em línguas, sozinho, porque você está falando com Deus em espírito. Sim. Né? E pastor, e de repente aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas eu só vou ser edificado ou edificado através de falar em línguas, se eu ainda não falo em línguas, o que eu vou fazer? Porque como que eu serei edificado? Né? É uma pergunta um pouco complicada de falar. É um pouco complicado, mas eu acredito que assim,
Deus, ele nos deu esses dons e algumas pessoas vão... eu vou usar a palavra usufruir desses dons, não sei se seria mais correto, eu acho que sim. E outras não vão estar fluindo nesses dons e tá tudo certo. Uma vez Por eu isso vi que existem outras formas de edificação. Sim, existem várias outras formas. É igual, por exemplo, tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele fala: você quer ouvir Deus falar? Abre a Bíblia. Sim. Aí você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Lê a Bíblia com a voz... Lê a Bíblia em voz alta. Então, tipo assim, tem outras formas que você é edificado. Então, tipo assim, você vai não é só no falar em línguas que Deus vai se manifestar pra você. Se você abrir a palavra, Deus tá falando com você. Sim, de alguma forma ele vai falar. Você pede revelação pro Espírito Santo. Por isso que talvez a gente se depare com muitas perguntas do tipo, mas como que eu falo em línguas? Existe uma forma específica de eu começar a falar em línguas? É uma coisa assim que não tem como a gente explicar. Né? É uma coisa que simplesmente acontece. Você fala tem assim, gente começa que a falar explica. aleluia, aleluia. Vai falando glória, glória, e de repente você já enrolou, você já tá... A gente brinca, mas é sério. Acontece. Eu, particularmente, eu não acredito que seja assim. Sim. Eu acredito que é uma coisa que simplesmente acontece. É daquele tipo de coisa que você vai pensar assim, meu Deus, quando eu comecei a falar em línguas, eu não faço ideia nem de como, nem de onde, mas eu só sei que eu falo. Que foi em algum momento da minha vida com Deus, eu fui chamado para esse lugar. Eu acho que sabe o que eu comparo? Como a gente tá falando sobre o dom de línguas e o dom profético, de repente eu comparo até a questão da profecia mesmo, sabe? Porque a profecia é um momento em que Deus fala com você, certo? É um recado que Deus pede para você entregar. E flui de acordo com o seu dia a dia com Deus, o seu relacionamento com Deus. Então, não adianta você falar, talvez, não sei, não sou profeta, né? Porque Deus usou até a mula para falar com o Balaão. Mas não adianta você falar que você vai estar conectado a Deus, sendo que você não tem um relacionamento com Ele. E o fluir em línguas também é a mesma coisa, né? Sim. O orar no Espírito é a conexão com o Pai, é o seu relacionamento que vai trazer isso, que vai fazer com que você flua nesse dom, com que você entre numa atmosfera diferente, com que você consiga chegar a um nível maior, né, de amadurecimento. Então, assim, se você nunca experimentou o fluir em línguas, é claro que tem um batismo pelo Espírito Santo, começa a buscar isso de Deus. Não existe uma receita de bolo, né, pastor? Exatamente. Não existe nada que eu possa te falar que vai fazer despertar isso em você, porque isso não é um talento como de quem sabe tocar um teclado, como de quem sabe canta. Exatamente. Né? Que eu vou cantando e vou aperfeiçoando a minha voz. Não, isso é algo que vem direto do coração de Deus. Vem como direto um presente. Né? Exatamente isso. Eu acho que a melhor palavra mesmo é dom, é presente. Porque a gente não tem essa capacidade. A gente não tem isso disponível pra gente se não for vindo de Deus, né? Quando Paulo tá falando aqui, ele cita uma passagem de Isaías, né? E aí quando eu tava fazendo estudo, eu comecei a ver essa passagem de Isaías. Ele fala, falarei a este povo em língua estranha, por meio de lábios estranhos, e mesmo assim esse povo não me ouvirá, diz o Senhor. Essa é uma passagem lá de Isaías 28. Sim. Né? E aí quando a gente vê o contexto lá, o profeta estava indo contra pessoas que eles eram profetas e sacerdotes, e tá na Bíblia o que eu vou falar. Tá escrito assim, profetas e sacerdotes bêbados. Meu Deus. Que eles vacilavam quando tinham visões e cambaleavam quando pronunciavam suas decisões. Então, pessoas que recebem o dom, mas eles estavam meio que não muito preocupados com da forma que eles iriam fazer. Sendo que quando a gente vê em Atos 2, quando eles falam em línguas lá, e eu já falei que ali são línguas, outras línguas, fala que o povo que ouvia eles declararem
as maravilhas de Deus. Sim. Então, quando eu tava fazendo esse estudo, eu falei, gente, quando a gente fala em línguas, a gente tá declarando as maravilhas de Deus, provavelmente. Não posso cravar isso. Sim. Mas o que tudo indica é isso. Então, assim, não tem como eu falar, eu não falo em línguas, mas você consegue declarar as maravilhas de Deus de outra forma. Você pode cantar, você pode... o Senhor não me deu falar em línguas, mas eu vou começando a declarar da forma que Ele me deu essa capacidade. Na minha língua. Isso, né? exatamente, na minha língua. Fala de coisas profundas. O que são coisas profundas? Quando a gente fala coisas profundas, é a maravilhosidade de quem Deus é. Apresentar o próprio Deus, a própria essência de Deus. Ele é lindo, ele é soberano, ele é santo, maravilhoso. Aí a gente entra na Bíblia, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É isso, coisas profundas. Só que a gente fica muito preocupado às vezes de querer ter esses dons pra simplesmente falar que tem. Aí eu tenho o dom, eu falo em línguas. Quem né? fala em línguas eu oro, aí você não fala em línguas ainda? Aí você não começa a criar. Com Deus? Vai no encontro com Deus. Vai no encontro com Deus, que lá você vai aprender e tal. Aí você vê, tipo assim, começa a entrar nesse lugar de, tipo assim, quem tem mais dons do que os outros. Aí eu me sinto triste. O Jefferson mesmo falou que por muito tempo a Tiffany ficou triste. Porque não fluía nos dons de línguas, né? Eu me sinto triste, me sinto inferior. A gente começa a colocar em dúvida muitas coisas sobre o próprio Deus, né? Senhor, por quê? Né? Porque todo mundo e não eu, né? Então, é literalmente um amadurecimento. Eu acho que é entender que... ok, eu não falo em línguas, mas, Senhor, eu quero te engrandecer de uma tal forma... Eu vou colocar tudo que eu tenho na forma que o que eu tenho aqui pra te dar, eu vou te dar. Isso não te faz menor. Com que a minha adoração seja pequena com relação à adoração, né, que o meu irmão tá apresentando. Até porque, se for pensar, não tem como um ser menor do que o outro, porque tá todo mundo no mesmo lugar, né? Tipo de... E eu acho que essa é a essência verdadeira do capítulo 14, sabia? Porque talvez quem falava em línguas, quem fluía no dom de línguas, estava se sentindo superior a quem não falava. Exatamente. E aí ficava aquele negócio de falar alto no meio do culto, das reuniões. Querendo falar mais alto do que o outro. E aí as pessoas que não falavam talvez falavam, nossa, cara, aquela pessoa ele fala em línguas, eu não falei nada, o que eu faço? Para ser batizado, para falar em línguas. Então, talvez seja essa a essência verdadeira do capítulo 14, do que o apóstolo Paulo está ensinando para nós, no nosso tempo de hoje. Sim, eu acho que os ensinos de Paulo, eles vão sempre trazer para esse lugar, tipo, de conserto de algo que a gente está transformando em uma forma de ser um maior do que o outro. Se você for ver 1 Coríntios, nossa, é verdade. ele pega muito nisso. Então, tipo assim, vocês estão criando uma competição de quem é seguidor de Paulo e quem é seguidor de Apolo. Já começa por aí. Isso não é isso que eu tô pregando pra vocês. Vocês estão criando uma competição de quem fala em línguas e quem profetiza e quem não fala em nenhum dos dois. Não é para isso que serve. Eu acho que, de uma forma geral, é bem isso que você falou. É colocar a igreja toda no lugar que ela entenda qual é o lugar que ela tá. E não que um tá superior ao outro. E isso volta muito pra tudo que a gente já falou no podcast anterior sobre submissão e autoridade, que a gente gravou, que é a raiz da rejeição, né? A raiz do orgulho. Né? Por talvez achar que é superior ou que é inferior. Ou a raiz da rejeição por achar que é inferior, por achar que Deus não ama, porque não fala em línguas, por achar que você não é capaz de ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus, porque não fala em línguas, né? E aí acabar desistindo no meio do caminho, ou acabar estagnando. Exatamente. Né? Não querendo sair do lugar ali por receio mesmo, porque já desistiu, né? Mas o que Deus tem para entregar a nós vai muito além dos dons. Exatamente. Né? Vai além do que você pode falar ou fazer através daquilo que Deus te entregou. Talvez, eu estava fazendo um estudo essa semana com uma moça que eu estou discipulando sobre Ruth. E eu amo fazer estudo com mulheres sobre Ruth e Esther, porque fala muito sobre posicionamento, fala muito sobre submissão, fala muito sobre amor incondicional, sobre entrega.
E aí eu fiquei pensando, falei, gente, é literalmente isso, você viver o posicionamento. Talvez o que Deus está esperando é que você se posicione em um lugar sem medo, sem restrições, sem achar que você é coitado, sem achar que você é menor, para que aí ele libere aquilo que você tanto busca nele. Sim. Né? Para que aí ele libere aquilo que um dia você tanto sonhou, que é o falar em línguas, que é ser usado literalmente no dom profético, ou seja, em que dom no dom que for, né? Sabe? Quanto tempo eu mesmo caminhei no dom pastoral sem subir em plataforma nenhuma, sem pregar, né? E isso é muito claro. Às vezes, a gente acha que não é merecedor, ou a gente vê o outro fluindo e acha que não é pra gente. Mas na verdade, é Deus provando o nosso posicionamento nele, no nosso coração. Eu acho que quando tem esses tipos de discussão, sobre dons, qual dom eu vou fluir e tal, a gente acaba esquecendo um pouco, e eu lembro que eu falei disso no dia que eu fui pregar, do maior dom que Deus nos deu, o maior presente que Deus nos deu, que foi a vida. E não tô falando da vida terrena, eu tô falando da conexão de novo com Deus. Sim. Eu tô falando do Espírito Santo fazendo morada em nós. Sim. E aí a gente acaba perdendo tempo tentando descobrir algo, sendo que Deus tá disponível pra gente. Nossa. E aí a gente vai se perdendo. E é simples, é o evangelho simples de Jesus. O que a gente tem que fazer? É levar Jesus às pessoas que ainda não conhecem, aos perdidos. E nessa caminhada, Deus vai liberando aquilo que ele tem para nos liberar. Sim. Né? E às vezes, não é para você falar em línguas. É isso aí. Às vezes não é para você profetizar. Mas isso está muito ligado, pastor, a uma atmosfera ou a um nível de cura. Cura. Porque, gente, eu que sei. Você que sabe também que é pastor, que faz discipulado, mas assim, são pessoas feridas em tantos sentidos. E querendo ou não, pastor, de verdade, a nossa geração, essa geração aqui de 2000 pra cá, é uma geração que aprendeu a gostar de estar naquele lugar de coitado, no lugar, sabe, que está sempre ali precisando de ajuda, que está sempre ali precisando de um apoio, que não consegue se levantar se não tiver ajuda de uma mão estendida. É óbvio que esse é o papel da igreja. Mas o lugar onde você se coloca vai falar muito sobre o seu futuro e sobre o seu destino. Sim. Se você não sai, se você não tem força para se posicionar no lugar onde você precisa se posicionar, Deus ele não vai te entregar algo maior, porque você não está preparado para isso. Verdade. Porque quando você se chocar com uma adversidade, você vai se prostrar lá e ficar esperando alguém. Sim. Eu acho que isso muito entra na questão de ego, na questão... Eu acredito que... Nem sei se existe essa palavra. Mas uma egolatria. Você tá... Se não existe, agora existe. Né? Se não existe agora, vai existir agora. É a pessoa que fica idolatrando o próprio ego. A pessoa que quer alimentar o próprio prazer. Então, acontece quando aquele tipo de pessoa que olha pros dons e fala assim, ok, como eu vou ser usado? Isso. Ao invés de falar assim, cara, eu vou me relacionar com Deus porque eu quero me relacionar com Deus. Pra eu entender, né? Eu quero que esse dom ele me leve a um lugar de conexão com ele. Sim. E não de visibilidade. Aí você pensa assim, meu Deus, o que o Senhor viu em mim pra usar, em vez de falar isso, né? O que o Senhor viu em mim pra me usar com um dom de profecia, vamos dizer. Ao invés disso, a pessoa quer, eu quero buscar o dom da profecia porque eu quero ser chamado de profeta, ou eu quero fluir nesse dom porque vai me dar um status, uma visibilidade. Mas eu acho que é aí que entra as profetadas, sabia? Sim. Que aí você começa a apagar ou afagar a voz do Espírito e começa a falar alto a sua voz, os seus achismos, né, as suas possibilidades. Mas isso é muito real, sabe? Por isso que eu acho muito necessário essas cartas. Eu nunca tinha parado para estudar dessa forma. Vou falar para você que durante todo o período em que nós estamos estudando na EBD sobre as cartas, a carta de 1 Coríntios, assim, eu tô sendo muito edificada. Por quê? Porque se você para ler, só ler, você vai ter muitas conclusões, N conclusões. Esse capítulo mesmo, se você para ler, assim,
sem pedir mesmo o direcionamento de Deus, você vai acabar achando que Paulo está falando que o dom de línguas e melhor é ser profeta. Sim. Você entendeu? Mas não é isso que ele está ensinando. Ele não está falando que um é melhor que o outro. Sim. Ele está falando que um é mais proveitoso para a edificação da igreja. Para aquela situação específica da igreja reunida. Exatamente. Então é por isso que é necessário que a gente estude de fato. E aí a gente começa a ter as revelações profundas daquilo que envolve os dons. Sim. Daquilo que envolve a nossa vivência, as possibilidades do nosso dia a dia, aquilo que a gente tem vivido aqui dentro do nosso dia a dia sobre os dons, né? E aí a gente entra em outra pergunta, que é bem polêmica assim também, sabe? Fala assim, cara, já tem tantas piadas sobre o falar em línguas, tem até um Siri canta lá na praia, né, que o pessoal fala. E aí, gente, a pergunta é, pastor, quando você fala em línguas, você aprende as palavras? Não tem como a gente... Não tem como criar um dicionário do falar em línguas, né? O pastor Oswaldo falou pra mim que teve uma pessoa que pediu pra ele que queria anotar o falar em línguas, mas... Como que você anota? Você vai anotar Siri? Não é assim que funciona. A pessoa... Eu acredito que tem pessoas que tentam meio que controlar isso. E aí por isso que elas ficam assim... O que eu tô falando? Eu falo assim, cara... Eu não sei o que você tá falando, mas deve ser algo maravilhoso, porque vem de Deus... E ao invés dela ficar assim, nossa, eu tô falando algo maravilhoso sobre Deus, ou Deus tá me comunicando algo maravilhoso que se for da vontade dele, ele vai me revelar, a pessoa fica preocupada em, tipo, eu preciso falar em línguas, porque eu falo em mistério, eu preciso me edificar. E, tipo, o problema sempre vai sair desse. Olha pra lá ou olha pra você? Pra você mesmo. Aí, isso mesmo. Aí, ela ouve o outro falando em línguas, no momento de oração ali, no momento particular. Vamos supor aqui, nós estamos tendo as 12 horas de oração. E é um momento particular de oração, de entrega, de busca. Obviamente que muitas pessoas ali estarão falando em línguas. Aí, naquele anseio de duas coisas. Ou de se fazer pertencente... né? Todo mundo falando em língua aqui, só eu que não, vou falar o quê? Ou eu fico quieto, ou eu vou reproduzir o que eu tô ouvindo. Alguma coisa que eu ouvi. Alguma coisa que seja reproduzível. Né? Tipo, lavachúrias. Isso é polêmico. Sim, porque querendo ou não, sempre eu acho que o ser humano ele sempre cai nesse lugar de criar um método para as coisas. E aí ele vai querendo criar... Né? Nossa, demais. Então, ele vai querer criar uma forma... Peraí, como que eu vou conseguir falar em línguas? Se eu ajoelhar, se eu começar a falar... Uma receita. Alguma coisa, eu vou chegar nesse lugar. Ela quer um passo a passo. Para chegar só... E às vezes o que parece para mim é que ela quer chegar nesse lugar. Eu falo em línguas, às vezes sem buscar aquele que dá o dom pra gente, porque ela fica buscando por ela mesma, o que eu preciso fazer. Não, Deus que deu esse dom, fala com ele, e aí ela quer sair desse, porque no fim das contas o ser humano quer sempre ter o controle das coisas. É por isso que um monte de pessoas que falam assim, você nunca falou em línguas, vai pro encontro. Por quê? Porque o encontro ele é um momento que ele é específico para te incentivar a ter um encontro com Deus. Sim. Então, tudo que gira em torno do encontro é uma busca contínua pela presença do Pai, literalmente. Então, você precisa de ir para o encontro para falar em línguas? Não precisa. Não precisa. Você pode buscar a Deus no seu quarto, na sua casa, no seu escritório, no banheiro. Esses dias essa menina que eu discipulando, ela falou assim, pastora, ontem, para fazer o devocional e a oração que você falou para eu fazer, como eu moro com a minha mãe, a gente divide o mesmo quarto, eu entrei no banheiro. E aí eu fiz o devocional lá no banheiro. Porque era o único lugar que eu tinha só pra ficar só eu e ele. Entende? Então, assim, é difícil? Não é. Só que exige tempo. Todo relacionamento exige tempo e dedicação. Sim. Se você não tem o hábito de cultivar o seu relacionamento com Deus, é óbvio que talvez você chegue a repetir palavras. Sim. Alguma palavra que você já ouviu, alguma palavra que você já falou. Porque relacionamento é relacionamento. Se você não se dedica, se você não tem um tempo ali com ele, como você vai ser alimentado de fato?
né? Sim. Então, assim, eu acho que é por isso que a gente acaba pensando assim. Vai pro encontro, cara. Vai pro encontro, mas tem um encontro com Deus. Pode ser, não precisa ser lá, não. Né? Você pode ter um encontro na sua casa. Onde você estiver. O grande lance do encontro é porque, gente, você imagina, É que ele são é 3 dias. pra São isso. 3 dias que você tá focado em buscar Deus. É isso mesmo. Então, É uma imersão, vamos dizer é uma imersão assim, que em você tá ali. Deus. Você tá saindo de todos os outros ruídos que tem e tá naquele tempo focado. Exatamente. É 3 dias, bom. são 3. É bom, Tanto é ótimo. mas você não Tanto é- precisa disso pra falar em Não, línguas. tanto é que tem muitas pessoas que elas se convertem ali no encontro, elas vão viver a vida de volta, nossa, cheia do fogo, do espírito, transformadas, renovadas, vão lá, pede desculpa pro marido, pede perdão pra mãe, pro pai, pra avó, vira uma beleza, daqui 3 meses volta tudo de novo, porque não tem a manutenção desse encontro com Deus. Porque acho que o encontro com Deus é só nesse lugar específico de 3 dias de imersão. Porque, na verdade, ela não entendeu que Deus quer um relacionamento que seja relacionamento diário. Um relacionamento que a pessoa vai buscar sempre a Deus. Não entendeu. Né? Então, é por isso que Paulo, quando ele fala aqui, ele tá colocando as coisas no lugar. Peraí, Sim. o Deus que eu tô pregando, o evangelho, fala sobre um Deus que é relacional. Uhum. Não é um Deus distante. Sim. Então, você vai se relacionar com ele. E ele vai te usar com esses dons. Ele vai distribuir dons na igreja, mas você tem que se relacionar com ele. O dom que ele vai te dar, eu não sei te falar. Mas você tem que buscar se relacionar. No entanto, que a gente vai ver aqui, Paulo, ele botando ordem nos encontros. Uhum. Ele vai começar a falar da ordem do culto. Uhum. Ele vai falar quando se reunir, um canta, o outro ensina, o outro revela, o outro fala em línguas e o outro interpreta. Sim. E aí, ele vai falar, tudo que for feito deverá fortalecer a todos. Porque esse é o objetivo dos dons. Sim. Fortalecer o corpo. Uhum. E... mas aí o falar em línguas edifica a mim mesmo. Mas você não faz parte do corpo? Então você vai estar fortalecendo o corpo também. Por isso que é a pergunta. Mas no não caso, posso falar é em línguas. Não posso falar em línguas aqui na igreja? Pode. Pode. Também é edificação do corpo, Sim. né? Lógico que você não vai estar edificando o corpo De uma todo, forma mas geral, você vai estar edificando. se edificando. Como que você vai... como que você vai ajudar alguém se você não tá bem? Como que você não vai falar de Deus se você não busca a Deus? E essa é uma das formas que a gente tem pra falar com Deus, né? A gente tem oração, igual a gente estava comentando a oração, a gente tem... a gente adora, a gente falou sobre adoração aqui. Não é só cantando, mas a gente adora em todo momento da nossa vida. Então, assim, por que precisa... você precisa focar tanto no dom que Deus te deu? Por que a gente perde... Eu vou falar que a gente perde tempo pensando nisso. Sim. Porque a gente perde um tempo em que a gente poderia estar se relacionando com um Deus que deu o dom, Sim. sabendo tentando buscar qual é o dom que a gente recebeu. Porque a gente fala assim, o Senhor não, é como se a gente estivesse falando, o Senhor me deu o dom, agora pode deixar comigo que agora é o que eu faço. Sendo que na verdade a gente tenha que buscá-lo e ficar tendo relacionamento com ele. E aí ao mesmo tempo que a gente tem esse relacionamento, por outro lado a gente tá aqui sendo usado nos dons. E até chego a complementar que eu acho que o apóstolo Paulo foi muito estratégico em falar sobre o dom da profecia, né? Porque o dom da profecia, ele é um dom que conecta direto com Deus. Você tem que estar muito conectado com ele para ouvir claramente a voz dele, para entender quando é a minha humanidade, quando é a voz dele que tá falando. Mas isso não é só no dom da profecia, isso é no dom do pastoreio, isso é no dom de mestre. Em todos os dons. Em todos. Né? Em todos os dons. Você, não é porque de repente, é mais expositivo, porque querendo ou não, o dom de profeta é mais expositivo, né? A assim, pessoa fica mais exposta, vamos dizer assim. Mas não é por isso evidência. que você também não tem que fazer a manutenção dos dons espirituais em Deus. Buscar a ele todos os dias, o dom do pastoreio, principalmente. Sondar o seu coração sempre, né? O dom de mestre, que é o dom do ensino. Olha o peso que isso tá nas mãos de ensinar algo que não é bíblico para alguém, sabe? Meu Deus. De se colocar numa posição que não é. O evangelista que tá ali pregando a palavra de Deus, que pode causar um escândalo se ele não estiver 100% conectado com Deus. Todas essas pessoas nos dons ministeriais agora, né, falando,
Imagina essas pessoas que, se não tiverem relacionamento com Deus, do que elas vão estar falando? Do quê? Vão estar falando delas. E aí, De si próprio. o que vai fortalecer? Não fortalece nada. Então, assim... Pelo contrário, né? Pode, inclusive... Causar escândalo. Causar escândalo. Levar pessoas a abandonar... Incredulidade. Nossa, olha o tanto que isso é tenso. Nossa, Tenso. é uma responsabilidade muito grande se a gente for pensar nos dons. Com certeza. Porque, imagina, quando eu falei de Isaías, aquele povo recebeu um dom. Ele estava falando para profeta, ele estava falando ali para sacerdote. Eles receberam um presente de Deus. Eles tinham ali uma certa ligação com Deus de alguma forma. Deus tinha dado uma responsabilidade para eles. Agora, qual era a forma que eles estavam usando essa responsabilidade? Eles estavam sendo extremamente responsáveis. Agora, trazendo para o nosso contexto, a gente fica tão preocupado nos dons, em influir nos dons, mas a gente esquece que isso traz uma responsabilidade muito grande. Porque quando você tá como um pastor, que você tá instruindo uma pessoa, você pode decretar essa pessoa vai ser salva ou não. Você, entre aspas, né? Porque você tá sendo usado ali como Deus. Isso é muito sério. Por Deus, né? E outra coisa, pastor, isso implica até na questão da nossa submissão. Porque, assim, muitas vezes eu já vi pessoas que entram na caminhada com Deus, que estão ali sedentas, que elas vão em busca daquilo que Deus tem para elas, e chega no momento em que ela para de ser submissa. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, porque chega um momento em que elas estão patrolando tudo, a ordem do culto, das reuniões, patrolando o amor até o próximo. Quem era para ser alcançado está sendo ignorado completamente por conta de algo que Deus te deu para servir o outro. Sim. E não existe o seu dom ser maior do que as ordens da casa, as leis estabelecidas na casa. Como, por exemplo, você não pode ir contra um direcionamento da liderança, porque Deus, por exemplo, aqui na nossa liderança, a gente instrui uma mulher a sempre orar por outra mulher. Se porventura Deus te der uma palavra para um homem, você sendo mulher, a instrução é você ir com um homem, entregar aquela palavra para aquele homem, para que não haja escândalo. Não tem nada demais, mas para que não haja escândalo, para que as pessoas elas não tenham um olhar maldoso sobre você. A mesma coisa sobre impor mãos. Se Deus me mandou orar por um homem, eu vou chamar um outro homem, vou pedir para que aquele homem imponha as mãos sobre este homem, e assim eu oro. E aquele vai ser um canal condutor, para que eu não escandalize a esposa do cara, ou a namorada do cara, ou para que eu não pegue uma parte do corpo do cara que vai fazer ele pensar alguma coisa sobre mim. Entende? Sim. Então, assim, se o seu dom, ele tá sendo movimentado nesse âmbito, a ponto de você falar assim, eu vou entregar essa palavra independente do que me deram uma orientação ou não. Vai lá e faz aqui, você está direcionado a não fazer. Esse dom não passa a ser bênção mais para você. Sim. Esse dom passa a ser maldição, porque você está debaixo de desobediência. Exatamente. E eu acredito que muito mais a gente precisa pensar na questão da responsabilidade. Eu acredito que, vendo essa conversa, tudo que a gente já leu, tudo que a gente falou aqui, eu acredito que Paulo estava querendo despertar isso para eles também. Essa questão de, gente, vocês não estão indo conversar sobre um livro, vocês estão falando a palavra de Deus, vocês estão levando mensagens do próprio Deus. E quando a gente, como igreja, fala de mensagens do próprio Deus, a gente precisa ser muito sério no que a gente está fazendo, a gente precisa ser muito correto no que a gente está fazendo. Sim. Eu acredito que ele está alinhando isso, porque, como eu disse, era uma cultura pagã, que tinham vários deuses, várias formas de adoração, e aí Paulo está falando, não é assim. A cultura vai falar isso para vocês, mas entenda, o dom não é para exaltar você, é para exaltar quem Deus é.
para falar uma mensagem de Deus. Isso é uma responsabilidade sua. E tudo tem que ser feito com ordem e decência e tem que fortalecer a todos. Eu acredito que se fosse para dar um resumo do que é os dons, e o que mais me chama a atenção não é nem o entender os dons em si, mas a responsabilidade que ele nos traz de ser usado por Deus, em como a gente usa esses dons e como a gente lida com isso que Deus está nos dando. Eu acredito que, se fosse para resumir, seria isso que me chama a atenção muito mais do que a própria forma que os dons se manifestam, né? Com certeza. Fluem. Eu acredito que seja isso. Não tô falando que não seja, que a gente não tem que estudar como que os dons funcionam, claro, mas eu tô falando que nesse caso especificamente, o que me chama mais a atenção é isso. Sim. E pra gente arrematar aqui, pastor, esse capítulo 14, caso alguém que esteja em casa, fale assim, nossa, pastor, vocês estão falando sobre dons e eu definitivamente já tô há um tempo na caminhada cristã, na caminhada com Deus, e ainda não descobri qual é o meu dom, ainda não descobri para que o Senhor me chamou nessa terra, além de levar a reconciliação. Qual que é o caminho para que essa pessoa consiga entender qual é o seu chamado nele? Eu acredito que ela precisa se colocar disponível para fazer as coisas de Deus da forma que ela tem, com o que ela tem nas mãos. Né? E eu acredito que tem que ter uma mudança de foco. Ela precisa sair desse lugar do por que eu fui criada, onde que Deus quer me usar, para um lugar onde fala assim, Senhor, eu tô aqui disponível, eu quero me relacionar com você, me usa da forma que você quiser, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu dom, eu sei porque eu fiz isso e eu já tive essa pergunta há muito tempo. E eu lembro que quando eu parei de perguntar qual é o meu dom e comecei a falar, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer o que eu sei. O que eu sei fazer é isso aqui. E eu tô vendo que tá precisando e o corpo vai ser edificado se eu disponibilizar esse dom que o Senhor me deu. Esse talento, alguma coisa. Então, tudo que eu fiz foi nesse sentido. Até um momento em que algo me chegou e falou... Eu não sei explicar como, só sei que chegou assim e falou. E eu senti uma convicção, é isso aqui. E eu acredito demais, pastor, nisso que você está falando. Também vivi esse processo. Eu fui 3 anos líder do diaconato. Eu fui líder de GC por 4 anos. Então eu já pastoreava. Então assim, todas as vezes que você pensar em dom, você vai pensar sobre disponibilidade. Se você não sabe qual é o seu dom hoje, vai fazer qualquer coisa. Entra no diaconato, vai servir na livraria, vai servir na hospitalidade, que é servindo lanche aqui para os voluntários. Vai fazer o que tiver que ser feito hoje. E nessa caminhada, Deus vai te levando para onde é para você ir. Comigo começou assim, eu desde o início da igreja aqui, né, então eu fazia tudo. Aí eu fui canalizada pro diaconato. Do diaconato, eu entendi que ele não era mais o meu tempo de estar. Fiquei só com GC, vim para a secretaria da igreja, e na secretaria da igreja, eu comecei a cuidar de pessoas de perto. E ali, no Seminário Teológico Carisma, foi onde Deus me mostrou o meu chamado pastoral. Então, assim, tem o negócio do carisma, né? Daqui 2 meses vai abrir, daqui um mês que vem já abre as inscrições. Mas tem a questão da disponibilidade. Então, esteja disponível. Ah, mas eu não gosto do diaconato. Vai para consolidação. Não gosto da consolidação, gosto de tirar foto. Vai para comunicação. Se acabou o seu período na comunicação, vai para outro departamento. Não fica parado. Só não fica parado. Busca estar em conexão com Deus, em conexão com o corpo, que em algum momento desse caminho que você está buscando, você vai descobrir. Essa é a preparação, né, pastor? Essa caminhada, antes de você descobrir qual é o seu dom, é a caminhada de preparação. É ali onde você vai ser forjado, onde o seu caráter vai ser forjado, onde o seu orgulho vai ser quebrado, né? Sim. Antes de você subir no altar para pregar, lava o chão, lava o banheiro, limpa as bebidas que as crianças derramam durante o culto,
recolhe os copos que estão na igreja, isso é forjar o caráter. Para que no dia que você subir no altar para pregar, você não deixe a sua humanidade falar mais alto. Exatamente. Que você seja humilde o suficiente para entender o caminho que você percorreu até chegar lá. Isso é preparação, Exatamente. é Deus preparando. Até para você não se colocar num lugar que Deus não quer que você não esteja. Seu. É isso né? mesmo. Então, assim, eu acho que tem que, por mais que seja difícil, a gente precisa acalmar, precisa buscar o relacionamento com ele. Principalmente buscar o relacionamento. E sempre tá buscando relacionamento com ele, amando o próximo como a si mesmo. É isso mesmo. Né? Então, tendo relacionamento com Deus, amando ao próximo como a si mesmo. E uma hora você vai descobrir. E fazendo o que é necessário. Faz o que é necessário, faz o que Deus colocou na sua mão, porque se você sabe fazer alguma coisa, é porque Deus te disponibilizou isso e de alguma forma você pode servir alguém com isso. Né? Então, assim, já vi gente disponibilizando tempo, já vi gente disponibilizando comida. Olha o Projeto Virtude, que é um projeto para psicólogos que nós temos. Os profissionais, eles disponibilizam a agenda deles. O tempo deles, 2, 3 sessões que era para eles estarem ganhando dinheiro, eles estão aqui disponibilizando o tempo deles. Isso é sensacional. Sim. Né? Então, assim, eu acho que mais do que querer é se colocar disponível para fazer. Sim. Mais do que é sair desse lugar do eu quero para o que eu tenho que fazer. Isso mesmo. Eu tô aqui disponível. Se coloque disponível. Se coloque disponível. Eu acho que esse isso aí. Assim a gente fecha. É isso mesmo. Galera, então é isso. Eu acho que foi incrível falar sobre isso. Eu acho que eu nunca ouvi um podcast sobre esse assunto, né? Mas nós estamos aqui muito, muito, muito felizes por ter compartilhado essa palavra. Sim. E esperamos que o seu coração esteja disponível para receber aquilo que Deus quer para você. Então, assim, mergulhe no relacionamento com Ele. Se você quer descobrir qual que é o seu dom, vai pro gabinete, sabe? Fala com o pastor, faz o cenário teológico carisma. Seja discipulado, seja perto de pessoas. Seja disponível, seja humilde, ande com as pessoas certas. Não adianta você falar que quer desenvolver um dom e andar só com gente que não agrega nada. Exatamente. Né? Mas é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Nós estamos muito felizes por poder estar desempenhando esse programa. Queria mais uma vez falar para você curtir, comentar, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir para engajar esse canal, para fazer com que a palavra de Deus alcance outras pessoas e pessoas que estão lá longe. Eu vi usar o algoritmo como evangelista. Isso aí. Usa o algoritmo como evangelista, faz com que o YouTube jogue isso para todo mundo, né? E a gente se vê no próximo podcast. E a gente se vê no próximo. Tchau, Deus tchau. abençoe.